Uma boa noite a todos. Com muita alegria que iniciamos a segunda palestra do Lar Irmã Zarabatana do ano de 2021. Então, desde já, quero desejar a todos vocês um ano de muita paz, de prosperidade, principalmente de saúde, para que a gente possa seguir adiante com as nossas vidas e os nossos desafios, superando essa pandemia esse ano. Que a vacina possa chegar a todos nós assim que possível, para que a gente possa seguir vivendo com bastante alegria e com um pouco mais de tranquilidade. Quero agradecer a presença de todos vocês, que vocês possam acompanhar as nossas palestras nesse ano de 2021. O Lar Irmã Zarabatana irá continuar oferecendo as palestras de sextas-feiras e esperamos que a nossa casa possa regressar aos seus trabalhos presenciais assim que for possível, assim que tivermos segurança para retomar os nossos trabalhos. Bom, o tema que eu trago hoje é um tema do nosso cotidiano, é, para a gente se perguntar e refletir um pouco por que tanta violência que a gente está observando, né? Não só na nossa cidade, no nosso país, mas também em todo o planeta. Né? O que está acontecendo com a nossa humanidade, como ela é formada, né? Por que, que os espíritos encarnados estão nesse estado de animosidade, de disputa, de luta, como eles se configuram para que isso esteja acontecendo. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? E os nossos canais do Lar Irmã Zarabatana, tanto do Facebook, o e-mail e a própria página, o sítio eletrônico, continuam abertos para que você possa fazer a sua sugestão de palestra ou mesmo comentar ou enviar uma dúvida sobre as palestras que já foram apresentadas e que ficam todas gravadas no nosso canal do YouTube. Mas então vamos começar a nossa discussão olhando um pouquinho para a situação do nosso planeta, como se a gente estivesse ligando um jornal, né, ou abrindo um jornal e vendo como é que está o comportamento humano. Né? Infelizmente, os telejornais, as notícias que correm pelo WhatsApp, pela internet, não têm sido muito promissoras, né? Não têm sido muito positivas. A gente vê aí em todo o planeta uma série de guerras acontecendo, né? Disputas, muitas das vezes até religiosas, ocorrendo entre diferentes povos, muitas pessoas ainda se matando em nome da religião ou em nome do poder, né? Disputas territoriais, disputas econômicas, disputas de força bélica entre diferentes povos. Ou seja, a humanidade ainda não conseguiu introjetar o sentimento de amor e de cooperação que nos foi ensinado pelo Mestre Jesus e continua ainda em nome de um poder material, né, disputando uma série de bens ou uma série de status que, de forma errônea, né, trazem uma satisfação pessoal para esses indivíduos. Vemos também notícias, né, de falta de caridade ou falta de acolhimento, de maus tratos entre as pessoas, como no caso ali da imagem que mostram as migrações, né, que ocorreram mais fortemente no ano retrasado, em que povos fugindo de guerras tentavam adentrar em territórios europeus na tentativa de sair daquela situação difícil de vida, né? E que houve também ali uma disputa entre aqueles países para não receber essas pessoas, para não acolher essas pessoas, não dar um tratamento, uma vida digna para elas. Né? Então, a falta de humanidade entre as pessoas, cada um defendendo o seu interesse, protegendo a sua população, defendendo o seu interesse econômico. Aqui no Brasil, não diferente de outros países, né, as disputas relacionadas à política, com uma polaridade gigantesca e falta de diálogo, em que há agressões
em que há acusações de ambas as partes, em que há fake news de todas as partes, ou seja, todos os instrumentos possíveis, né, para que se vença essa disputa, para que se convença pessoas. Os casos ainda de feminicídio que estão aí todo o tempo na mídia, né? A falta de compaixão, a falta de compreensão nos relacionamentos amorosos, né? As brigas entre pais, enfim, a gente teria aqui uma série de exemplos para trazer para todos nós, né? Da falta de harmonia, de paz, de entendimento, de diálogo entre as pessoas. Então, o que está acontecendo conosco, né? Que espíritos somos esses encarnados que ainda somos capazes de gerar tanta dor, tanto ódio, tanto egoísmo ao próximo? Bom, diante desses atos, né, desses comportamentos, desses pensamentos, desses interesses gerados por todos nós, a gente pode imaginar como é que está a psicosfera do nosso planeta, né? A psicosfera, ela é formada por esse conjunto de criações mentais, né, de interesses que são manifestados através de atos, através de comportamentos, tal qual vimos no slide anterior, e que mostra então como é que estaria a energia do nosso planeta Terra, né? Como é que é formado o conjunto de pensamentos. A gente certamente, se pudesse tirar uma foto dessa psicosfera, veria que seria uma imagem nebulosa, né? Seria uma imagem escura, formada então por esse conjunto de pensamentos da população do nosso planeta. Muito bem. Nessa hora, imediatamente eu me recordei da oração do Templo Espírita, que é uma oração que nós utilizamos nos trabalhos do Lar Irmã Zarabatana, e começa a nos explicar um pouco sobre toda essa situação. Não é possível que a gente tenha reencarnado, né, nesse planeta Terra e continue tendo esse tipo de comportamento, mesmo ainda após a vinda do Mestre Jesus, desse espírito, né, que a gente é incapaz de adjetivar, tamanha sua luminosidade, né, tamanho o seu grau evolutivo espiritual e moral, e que nos trouxe todos aqueles ensinamentos de como nós deveríamos nos comportar durante essa nova encarnação. Ele fez questão de vir pessoalmente ao planeta Terra dar o seu exemplo. Mas a gente continua cometendo os mesmos erros. E a oração do Templo Espírita vem nos lembrar isso. Há um trechinho que fala: nós que somos, né, viajantes do tempo, procedemos de Tebas, da Babilônia, de Heliópolis, de Atenas, de Esparta, de Roma, e tantas vezes respiramos na grandeza terrestre. O que a oração está nos dizendo? Nós somos esses espíritos que viemos reencarnando, né, de diferentes tempos, de diferentes eras na nossa história, de diferentes espaços, de diferentes territórios. E tantas vezes estivemos aqui no planeta Terra e continuamos repetindo esses mesmos equívocos. Petrificados na ilusão, povoamos palácios de orgulho, castelos de soberba, casas solarengas da vaidade, e dominamos cruelmente os fracos, desconhecendo a bênção do amor. Nós somos aqueles soldados de Roma, né? Nós somos os soldados das cruzadas, nós somos aqueles dirigentes ou religiosos que queimaram o próximo, né, em nome de uma religião, ou em nome de uma purificação, ou em nome de uma ordem, né, de uma determinada filosofia, de um determinado entendimento ou verdade. Nós somos esses espíritos que estamos há séculos combatendo uns aos outros em nome de determinado poder, em nome de determinada certeza, ou vaidade, ou interesse. E a gente volta a reencarnar no planeta Terra no intuito de resgatar esses débitos anteriores, de corrigir esses comportamentos anteriores, de tentar nos harmonizar com aqueles que nós cometemos algum equívoco ou geramos algum sofrimento, mas ainda hoje, né,
estamos combatendo essas mesmas pessoas, estamos gerando dor e sofrimento para essas mesmas pessoas, seja de uma maneira, seja de outra. Eu não estou querendo dizer aqui que no momento que estamos nessa encarnação, no ano de 2021, a gente só tem exemplos de crueldade, de egoísmo, de falta de compaixão. Não, é claro que muitos espíritos já alcançaram o entendimento e já estão dispostos a levar adiante uma relação fraterna, benevolente, de amor ao próximo, né? Já conseguiram introjectar na sua alma todos os ensinamentos que o Mestre Jesus nos trouxe, né? E servem hoje também de exemplo dessa atitude, como Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, o Papa e tantos outros líderes, sejam grandes nomes da nossa história, ou sejam pessoas que estão ali no nosso dia a dia, exercendo a caridade, exercendo o amor ao próximo, né? Fazendo a sua parte para a construção desse mundo melhor. Mas a nossa discussão hoje vem chamar a atenção, né, desses outros espíritos que ainda não conseguiram inserir no seu dia a dia, inserir no seu coração e no seu pensamento um comportamento amoroso e que vem gerando então tanta violência para o próximo. E a ideia aqui é que a gente possa entender então que espíritos são esses e por que isso está acontecendo. Vamos adiante. Se a gente for olhar então na doutrina espírita, a escala que nos é apresentada por Allan Kardec, que nos foi trazida pelos espíritos, né, que trouxeram esses ensinamentos que foram codificados, foi organizada ali por Allan Kardec grupos ou ordens de espíritos conforme o seu adiantamento moral. E a gente pode afirmar com toda segurança que nós espíritos encarnados no planeta Terra, e aí vale lembrar que Jesus nos trouxe a ideia de que existem inúmeras moradas, né, na criação divina, então existem outros planetas também habitados por espíritos com diferentes condições evolutivas e com diferentes condições morais, mas aqui no planeta Terra nós somos majoritariamente espíritos classificados ali na terceira ordem ainda, espíritos imperfeitos, né, que têm no seu comportamento uma predominância, um interesse pela matéria e não pelas relações espirituais ou pelas relações morais, e ainda tem uma inclinação voltada para o mal, em que envolve o orgulho, o egoísmo, todas as paixões, né, que nós vivemos de maneira desmedida e que acabam trazendo dor para o próximo, e a gente pode colocar aí o ciúme, a gente pode colocar o egoísmo, a gente pode colocar nesse tipo de comportamento a violência com o nosso cônjuge, a violência com o nosso filho. Então, somos ainda, nesse momento, nesse estágio atual evolutivo, espíritos que ainda precisam vencer, alguns mais, outros menos, esse tipo de atitude, né, em que a matéria predomina, em que os interesses predominam, mas principalmente os interesses individuais predominam, né? Todos ou muitos de nós ainda vivem para conseguir melhorar, por exemplo, uma carreira profissional e, se for preciso, passa por cima de outra pessoa ou comete um crime, né? Quantos casos a gente vê no noticiário de corrupção para interesses pessoais ou para interesses políticos, né? Para a pessoa galgar novos espaços, conseguir subir no status da sociedade. Quantos de nós ainda temos um comportamento errado dentro dos nossos lares, tratando os nossos filhos muitas vezes com violência, não aceitando os relacionamentos que nós mesmos escolhemos no nosso planejamento reencarnatório, não aceitando muitas vezes um filho doente que nos é trazido ao nosso lar, para que possamos ter ali uma vida tratando aquela pessoa, não aceitamos
o nosso cônjuge ser diferente de nós, pensar diferente, agir diferente, e muitas vezes isso causa a violência doméstica, o feminicídio. Quantos de nós não conseguimos ainda nos relacionar bem, não só com os nossos familiares, mas com os nossos vizinhos, né? Não temos paciência, não temos benevolência, não temos compreensão de que aquela pessoa age e pensa diferente de nós. Então, a gente não precisa só recriminar ou exemplificar aqueles que estão causando uma violência, digamos, mais clara ou mais eminente, né, com uso de armas, ou que estão no mundo do crime, ou que estão cometendo corrupção, mas também nos pequenos exemplos, nos nossos pequenos atos do cotidiano, em que nós também cometemos uma determinada violência com o nosso próximo. Então, nós já vimos que o grupo de espíritos que estão encarnados nesse momento são ainda espíritos imperfeitos. E é de se esperar, né, que eles ainda cometam esses tipos de equívocos, se ainda não abriram o seu coração e o seu pensamento, ainda estão na ignorância, para um comportamento que o Mestre Jesus nos exemplificou e que precisa ser praticado no dia a dia. Mas não é só isso, né? Se nós formos observar também, eu acho que eu passei aqui, não. Deixa eu ver se eu passei aqui uma tela. Não. A gente pode explicar também essa situação fazendo uma série de perguntas, né? Há, por exemplo, retrocesso no nosso processo evolutivo, enquanto os espíritos que estão reencarnando numa jornada rumo àquelas outras ordens de espíritos moralmente mais evoluídos? Não, a doutrina espírita nos explica que o espírito ele não retrocede na sua jornada, mas no máximo ele estaciona. Então, mesmo esses nossos irmãos que estão cometendo crimes tão graves, né, erros tão causadores de danos ao próximo, mesmo esses estão repetindo comportamentos de uma vida pregressa e estão estacionados na sua escala evolutiva. Serão obrigatoriamente coagidos a retornar numa nova reencarnação, ainda num planeta como o planeta Terra, ou, já que o planeta Terra está passando por uma transformação, e vamos ver a seguir, voltarão reencarnando num outro planeta com essa mesma característica para continuar tendo oportunidades de resgate desse tipo de erro que continuam cometendo. Somos ainda espíritos atrasados? Já vimos que sim, né? Somos ainda espíritos que cometem crueldade, injustiça, que ainda se dedicam ao fanatismo, que ainda geram um sentimento de ódio dentro de si. Então, sim, ainda somos espíritos que temos uma história, uma jornada evolutiva grande pela frente. E que por isso precisamos, já agora, tentar renovar esse nosso íntimo, tentar trazer à tona um comportamento de amor para corrigir e para mudar dentro de nós uma chavinha que vai nos levar a ter uma nova estrutura de perispírito e de alma que nos leve a uma caminhada de amor daqui para frente. A gente precisa estar atento para não mais fazer as mesmas coisas que fazemos no passado, mas no passado da encarnação atual, inclusive. Que a gente possa rever os nossos atos, que a gente possa repensar aquilo que fizemos e, ao invés de sofrer com a dor de um comportamento errado que tivemos ainda nessa encarnação, com o erro que cometemos, possamos aprender com ele e não mais cometê-lo. E pensar antes de agir. Rever aquilo que fizemos para que não possamos fazer novamente e aí sim assimilar dentro de nós uma nova estrutura, um novo modo de ser ligado a tudo aquilo que estamos aprendendo com a doutrina espírita. Muito bem, há uma grande incidência na reencarnação de espíritos
ainda dominados por instintos, com a ausência de senso moral. Sim, acabamos de sair, né, de uma fase na escala evolutiva que passamos pelo reino animal e que ainda somos dominados pelos instintos. Né? Quando alguém, por exemplo, comete uma violência contra nós, temos uma reação instintiva, seja uma reação de defesa, seja uma reação de preservação da vida, ou seja uma reação de devolver essa agressão. E isso também está ligado a esse comportamento que tínhamos instintivo no reino animal, em que passamos ali encarnados, como a doutrina espírita nos ensinou, encarnados como um determinado bicho, um determinado animal, não sabemos qual, mas que tínhamos um comportamento, vamos chamar de automático, que nos levava a ter esse tipo de reação por uma questão de preservação da vida e, é claro, por uma questão de uma situação evolutiva que aquele estágio animal ainda era limitada, era o que era possível naquele momento. Temos um afastamento de Deus, falta de religião, dedicação ao materialismo ou uma educação equivocada? Com certeza isso também faz parte desse pacote, desse contexto ao qual estamos. Né? Ainda somos pessoas que muitas não estão dedicadas ou atentas, ou ainda não lhe foram oferecidas conhecimentos e ensinamentos de uma determinada religião, ainda estão afastados de Deus, ainda não são capazes de criar essa sintonia. Muitos ainda não acreditam na existência de Deus, ou mesmo na passagem do Mestre Jesus, ou mesmo numa determinada filosofia religiosa. Né? Outros ainda se dedicam a essa vida de materialismo, não querem saber nada que se trate de filosofia, de religião, estão ali focados em conseguir adquirir novos bens, poder, status, crescer materialmente na sociedade. Outros, infelizmente, tiveram uma educação equivocada, né? Nasceram numa família que ainda não tem esses valores e, infelizmente, também o que lhes foi oferecido de conhecimento ou de exemplo ainda é limitado ou insuficiente. Há a influência de espíritos endurecidos ainda ligados ao mal? Também. Né? Espíritos que estavam aqui se relacionando conosco e que desencarnaram e continuam ligados a nós, cometendo algum tipo de influenciação ou de obsessão e nos levando a ter ideias, pensamentos e sentimentos equivocados. Então a gente vê que é um conjunto, né, de relações de espíritos encarnados e desencarnados, ainda carentes de elementos mais nobres, de oportunidades ou de sentimentos dentro de si, que vão levar a esse conjunto de ações relacionados à violência. Vamos ao próximo slide. Também não podemos nos esquecer que estamos num planeta de provas e de expiações. A Terra é um planeta com essas características. É um planeta que serve de morada para espíritos com essas características que acabamos de ver e que serve de escola e hospital para que esses espíritos comecem a se reformar intimamente, comecem a se regenerar intimamente, comecem a prestar atenção a esses valores morais e espirituais e possam ali, inicialmente, no dia a dia, nas pequenas atitudes, renovar o seu comportamento. Então, além da qualidade e do tipo de espírito aqui encarnado, o próprio planeta é uma morada para esse tipo de espírito. Ele foi preparado para receber, com determinadas condições da sua natureza, condições energéticas, né, características fluídicas, esses espíritos. E nos dá as ferramentas necessárias para aqueles que querem, para aqueles que já começaram a prestar atenção nisso, começar a caminhar
para um novo planeta. E muito bem, temos recebido da espiritualidade, nas diferentes casas espíritas, nos grandes nomes da doutrina hoje encarnados, Divaldo Franco, Haroldo Dutra, Dr. Paulo César Frutuoso, enfim, os grandes nomes que estão aqui transmitindo seu conhecimento para nós, informações de que o planeta já está seguindo numa transição para um planeta de regeneração. O que isso significa? Significa que o nosso planeta ele está se transformando energeticamente para que ele também, enquanto um ser, possa evoluir, possa agora oferecer uma nova condição energética, uma nova condição fluídica, uma nova composição, enquanto um ser vivo que ele também é, para um novo momento na sua história, em que os espíritos encarnados no planeta Terra serão espíritos que agora deixarão de ter a proeminência dos interesses materiais e passarão a ter uma proeminência dos interesses morais, dos valores espirituais. Isso significa o quê? Que todos nós estamos sendo chamados a nos renovar intimamente, a mudar o nosso comportamento, a ter mais dedicação e atenção aos valores trazidos pelo Mestre, para que possamos acompanhar a transição planetária. Aqueles espíritos que insistirem no comportamento violento, no comportamento equivocado, nessa encarnação e nas próximas, num futuro, eles não mais encarnarão no planeta Terra, porque não haverá ainda, não haverá mais espaço para esse tipo de espírito que tem um interesse, uma dedicação, uma proeminência para os valores materiais. Veja bem, essa transição é uma transição, nós estamos falando de séculos. Não estamos dizendo que a partir de amanhã, quando acordarmos, teremos um novo planeta lindo e maravilhoso, né? Que a humanidade ela vai viver agora dedicada ao amor, à caridade, à compaixão. Não é isso. Essa mudança de comportamento, essa mudança energética, essa mudança na psicosfera, não será da noite para o dia. Pode ser até que nós, na encarnação que estamos hoje, venhamos a reencarnar ainda num planeta de transição de expiação e provas para a regeneração. É uma mudança que leva séculos, mas é uma mudança que já começou e que nós precisamos acompanhar. E que se nós amanhã queremos reencarnar num mundo melhor, né? A gente sempre fala assim, vamos trabalhar para entregar aos nossos filhos, aos nossos netos um mundo melhor, né? Vamos fazer a reciclagem, vamos cuidar da natureza, vamos cuidar da mata, dos rios, vamos preservar o meio ambiente, né? Vamos trabalhar a caridade, vamos ajudar o próximo para amanhã termos um mundo melhor. Porque nós amanhã, como nos disse a oração do Templo Espírita, seremos espíritos encarnados ainda nesse planeta. E queremos encontrar um mundo melhor, um mundo mais feliz, um mundo mais humano, um mundo de paz e harmonia. Não queremos? Galgamos isso agora, nessa encarnação, então queremos ter esse planeta quando voltarmos aqui, porque muito provavelmente voltaremos, ainda somos espíritos imperfeitos, ainda estamos cometendo equívocos nessa encarnação que precisarão ser resgatados numa próxima vinda, e que então possamos contribuir, cada um de nós, para a construção desse mundo de regeneração, para a construção desse mundo mais feliz, e possamos acompanhar essa transição, possamos nos dedicar, ter disciplina, estudar, nos dedicar à nossa religião, praticar a caridade no dia a dia, meditar,
a cada momento rever o nosso pensamento, aquilo que vamos responder para o outro num diálogo, aquilo que vamos fazer, seja no nosso trabalho, seja com a nossa família, seja no nosso dia a dia com a comunidade, pensar cada atitude para que a gente possa construir dentro de si esse espírito melhor. Mas vamos adiante, então. E tivemos também, né, nesse final do ano de 2020, o que combina, o que casa totalmente com as informações que estão chegando através dos espíritos e dos médiuns, né, desse planeta de regeneração, nós tivemos uma mudança também trazida agora pelas informações relacionadas à astrologia, e também ao misticismo, as pessoas que se dedicam a conciliar os estudos astrológicos com esses estudos místicos, do início de uma nova era, que é a era de Aquário. E há muita informação na internet, existem várias palestras que eu recomendo que vocês assistam, que vem nos explicar o que é essa era de Aquário e que tem tudo a ver com essa transição para um mundo de regeneração. É esse chamado que nos é feito de um novo momento planetário, né? De uma recolocação. Vamos imaginar que o nosso planeta Terra ele é um ser vivo que está se transformando, que ele, planeta Terra, intimamente, está se transformando para uma pessoa melhor, né? E que está pedindo para que a gente venha junto com ele. Olha, vamos nos transformar a todos. Vamos nos rever, vamos nos colocar numa nova posição, num novo eixo, né? Em que todos nós vamos compartilhar de um mundo melhor para todos. E eu quero convidar vocês também a ler no livro A Gênese o capítulo chamado, deixa eu ver aqui, São Chegados os Novos Tempos, que é o capítulo 18 do livro A Gênese, e que eu separei um trechinho, e que tem tudo a ver com o planeta de regeneração e com a era de Aquário. Então, o item 6 desse capítulo nos diz assim: nestes tempos, porém, nesses novos tempos, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma determinada região, um determinado povo ou determinada raça. Trata-se de um movimento universal de todo o planeta, a operar-se no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se. A geração futura, né, as crianças que estão nascendo hoje, que nos chamam tanto atenção pelos novos valores, pelo comportamento, pela agilidade de pensamento, pela facilidade tecnológica, né? As crianças índigo que estão nascendo, para trazer, para ajudar essa humanidade atual a construir esses novos valores, a geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo, daquelas guerras que nós vimos, e formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e de sentimentos muito diversos da geração presente. Então já estamos recebendo esses novos espíritos que vão colaborar para a construção desse planeta de regeneração. Muito bem, vamos adiante. Bom, como eu disse, né, cabe a todos nós trabalhar pela reforma íntima, nos pequenos atos, no dia a dia, né? Porque muitas vezes quando a gente fala de reforma íntima, muitas pessoas acham que é uma grande mudança de vida, que a gente precisa agora, como fez, ou como trouxe o exemplo Francisco de Assis, nos despir de todos os nossos bens e trabalhar única e exclusivamente pela caridade do próximo. Sim, precisamos fazer isso de alguma medida, mas não estamos falando aqui de uma mudança abrupta, né? Numa mudança radical que acabe sendo prejudicial. Se a gente puder fazer essa reforma íntima no nosso dia a dia, se a gente puder mudar o nosso comportamento
e se dedicar a cuidar desse novo comportamento. Desde a hora que a gente acorda, passando pela hora que saímos para o trabalho, no momento que estamos nos relacionando com os nossos filhos ou com os nossos familiares, até a hora de dormir, isso se tornar um hábito, isso se tornar uma constância, a gente vai colaborar não só para a nossa transformação, mas para a transformação dos que estão à nossa volta e a seguir para a transformação da nossa comunidade e depois para a transformação da cidade, para a transformação do país e para a transformação do planeta. Então, se cada um de nós puder prestar a caridade a pelo menos a uma pessoa, todos nós estaremos prestando a caridade a alguém. Isso significa que toda cidade, todo país e todo planeta passará a prestar a caridade a alguém. E isso significa construir esse mundo de regeneração, esse mundo de amor ao próximo. Então, quando eu digo que a gente não precisa de uma mudança radical, eu vou me livrar de todos os meus bens e vou abrir uma casa dedicada a recolher os irmãos necessitados que estão nas ruas. Ótimo! Se puder, faça isso. Mas se não puder, se ainda não for o momento, se ainda não houver as condições, ou se isso ainda não está no seu coração, ajude esse mesmo irmão que está ali na rua, levando um prato de comida, levando uma roupa, ouvindo um pouco da sua história, sentando 5 minutos do lado dele, escutando um pouco da sua história. Quem sabe você vai conhecer ali uma pessoa que você pode verdadeiramente ajudar. Você vai poder indicar uma casa de acolhimento, ou que você vai poder dar uma nova oportunidade, quem sabe um trabalho para ele. E aí você vai ajudar essa uma pessoa. E eu vou ajudar uma pessoa. E o outro vai ajudar uma pessoa. E a gente consegue transformar o mundo. E essa é a reforma íntima que Jesus nos pede. É essa mudança interna que, para um momento do seu dia a dia tão atarefado, para ajudar alguém. E esse alguém pode estar dentro da nossa casa, mas esse alguém também está ali na rua, esperando chegar um anjo encarnado que vai mudar a vida daquela pessoa. Bom, uma outra reflexão que eu queria trazer, que também está relacionada à violência, é uma questão mais ali que tem a ver com o nosso comportamento do dia a dia. Né? Nós vimos a questão da violência de um ponto de vista macro, do ponto de vista planetário, do conjunto de espíritos que estão encarnados nesse momento no planeta, as suas características. Mas vamos pensar um pouquinho sobre aquela violência que acontece no cotidiano. Né? Quando nós somos assaltados, por exemplo, qual é naturalmente a nossa reação? Ela é uma reação instintiva, como vimos, ligada ainda a uma encarnação anterior no reino animal. Né? Então, nós temos um instinto, quando sofremos ali o nosso exemplo, poderíamos usar inúmeros outros, de um assalto, um roubo de celular. Né? Qual é o nosso instinto? O instinto de defesa. Né? A gente vai reagir àquele assalto, ou então a gente fica com muita raiva, né? E passa dias e horas remoendo aquela situação, aquilo nos fazendo mal para a nossa saúde, para a nossa cabeça. A gente tem medo, né? Ou passa por um determinado choque. Muitas pessoas precisam depois de um tratamento, de uma terapia, precisam de tempo para se refazer daquele trauma. E todo esse conjunto de reações instintivas nos leva à infelicidade, né? Nos causam mal, nos deixam tristes de uma maneira ou de outra, com uma repercussão maior sobre o corpo físico e sobre o emocional, para uns maior e para outros menor, mas nos leva a uma infelicidade. Infelicidade, inclusive, até pela perda do bem material. Né? Pois bem, quando a gente coloca, então, diante dessa situação, o que a doutrina espírita chama de fé raciocinada, quando a gente começa a olhar e analisar o que aconteceu ali, a gente
pensa, a gente reflete sobre uma série de questões. Primeiro, quem é a pessoa que está ali cometendo aquele assalto, cometendo aquele roubo? Bom, como vimos, é uma pessoa encarnada no mundo de provas e expiações, uma pessoa ainda imperfeita, tal como nós, né? Mas, especialmente, é uma pessoa que faz mau uso do seu livre-arbítrio, né? Infelizmente, por ignorância, por uma condição social, por uma condição pregressa, mesmo de uma vida anterior, ele ainda está utilizando o seu livre-arbítrio para cometer um erro, seja para satisfazer um desejo pessoal, seja para, em muitos casos, é a única oportunidade de vida ou o exemplo que ele teve, né? Enfim, não nos cabe julgar, mas ele está fazendo mau uso do seu livre-arbítrio, infelizmente, né? Ele pode ter ainda tendências de uma vida pregressa. Como vimos, nós fomos os soldados de Roma, da Inquisição, das Cruzadas e tantos outros que fizeram mal ou que priorizaram a disputa pelos bens materiais. E podemos agora, não mais sobre a veste de um soldado, estar ainda interessado nisso, né? Temos dentro de nós a tendência pela violência, a tendência por adquirir ou tirar de outrem um bem material, né? Pode ainda essa pessoa estar sendo influenciada para a prática do mal, tanto do ponto de vista de um encarnado, né? Ele pode estar ali no meio em que ele é influenciado pelo comportamento ou ele é coagido a cometer esse tipo de prática, mas também pode estar sendo influenciado por um espírito desencarnado que vai agir sobre o seu pensamento para que ele cometa esse tipo de erro. Então, antes da gente julgar essa pessoa, é preciso que a gente compreenda essa pessoa. É muito difícil ainda para nós? É muito difícil. A nossa reação normalmente é a reação instintiva. Mas depois, quando a gente para, pensa, né, analisa, a gente passa a sentir compaixão. Porque muitas vezes essa pessoa vive um momento de tanto sofrimento íntimo, ou de uma falsa ilusão, de uma falsa felicidade, que a gente passa a ter compaixão. E quando a gente olha com compaixão para essa pessoa, a gente não vai mais alimentar o sentimento instintivo. Mas vamos agora lhe oferecer uma prece. Vamos lhe oferecer um pensamento positivo. Vamos tentar ajudar que dentro dele nasça um novo sentimento, uma nova intenção para que ele possa rever o seu ato. E se a gente pensa ainda um pouco mais, diante daquilo que já conhecemos da doutrina, sobre o seu desencarne, né? Quais são as companhias espirituais que ele vai ter após o seu desencarne? Certamente companhias não muito positivas, né? Companhias na sua mesma faixa vibracional, que também vivenciam esse tipo de interesse, que também passam por esse sofrimento. Ele, muito provavelmente, após a sua morte, vai acordar num ambiente difícil, num ambiente de dor, num ambiente que ele não gostaria de estar, mas que é o ambiente que está sintonizado ao tipo de vida que ele teve. Então, na verdade, a infelicidade que nós sentimos quando perdemos um bem material ou como passamos por uma determinada situação de roubo ou de violência, né, essa infelicidade ela será muito maior ou será uma infelicidade verdadeira para a pessoa que está cometendo aquele ato. E quando a gente compreende isso, nos leva a ter um comportamento de perdão dessa pessoa, né, de compaixão com essa pessoa, de entender que a infelicidade dele é uma infelicidade ainda muito maior, que ele precisará trabalhar muito para resgatar esse débito. E isso nos ajuda, então, a não só rever e reanalisar a violência que sofremos, mas a também pensar que a caridade, o amor ao próximo, ela pode ser prestada, entre aspas, à distância.
a gente pode oferecer a Ele uma prece. A gente pode pedir que, ao invés de alimentarmos o ódio e a raiva dentro de nós, possamos transformar isso em uma oferta de luzes, que esse irmão possa receber um anjo que irá lhe acolher e lhe ajudar a sair dessa situação. Muito bem. Então, se a gente for se comparar a um indivíduo que praticou esse tipo de roubo, que nos causa um dano material, que nos tira a paz, que nos tira a segurança, que nos tira a coragem de sair amanhã nas ruas, né? Será que a gente é muito diferente dele? Talvez a gente não esteja com uma arma na mão praticando uma violência. Mas e nós, no nosso comportamento do dia a dia? A gente também não rouba a confiança de alguém quando a gente mente, quando a gente pratica corrupção, quando a gente passa por cima de alguém para conseguir alguma coisa? Nós também não roubamos a paz de alguém quando temos um comportamento violento dentro de casa? Quando, por exemplo, a gente bebe e chega em casa, agride o próximo, agride um filho, agride uma mulher, a sua mulher, o seu marido? Será que a gente não rouba a segurança de alguém quando, por exemplo, a gente bebe e dirige e aí coloca em risco a vida tanto de quem está num carro conosco, mas a vida dos pedestres, a vida de quem está em outro carro, e cometemos um acidente grave que muitas vezes as pessoas desencarnam? Será que a gente não rouba também a coragem de alguém quando a gente desincentiva uma pessoa a fazer algo, quando a gente diz que ela não é capaz, ela não tem competência para fazê-lo, ela é ignorante, né? Quando a gente agride verbalmente alguém? Será que a gente não rouba a alegria quando a gente tem um comportamento depreciativo, quando a gente traz para dentro da nossa casa problemas, sofrimentos, raiva, muitas vezes adquirimos na rua e repercutimos isso dentro do nosso lar? Ou seja, será que é só o outro que está cometendo uma violência, que está roubando algo de alguém? Ou será que nós também cometemos roubos, também cometemos violências? Isso significa que nós só somos diferentes porque não estamos com uma arma na mão, mas nós também praticamos a violência. E esse é mais um motivo para termos compaixão, para perdoar o outro e também para nos perdoar, porque não somos muito diferentes. E é por isso que somos chamados, novamente, a prestar atenção nesse tipo de roubo que nós praticamos e possamos realizar a tal da reforma íntima. Possamos deixar de roubar a confiança, de roubar a paz, de roubar a segurança, de roubar a coragem, de roubar a alegria de alguém. Possamos rever os nossos pensamentos, possamos rever os nossos sentimentos que se refletem em atitude, em ação. E possamos, então, a palavra-chave é prestar atenção. Prestar atenção no que falamos, prestar atenção no que fazemos, prestar atenção no que pensamos. E com essa disciplina que Emmanuel tanto exigiu de Chico Xavier, nós possamos ir devagarinho mudando o nosso comportamento. Meus caros, essa é a reflexão que eu gostaria de trazer hoje, né? Como eu disse, o ano de 2021, ele se caracteriza fortemente como o início de um processo de renovação e de renascimento, que possamos criar esse sentimento de renovação dentro de nós, aproveitando que o planeta Terra está energeticamente oferecendo as condições para que a gente possa criar esse novo ambiente, não só no planeta, mas um novo ambiente íntimo, e possamos trabalhar a cada dia de 2021 para esse novo eu. Deixar para trás esse velho espírito que tantos tropeços deu na vida e começar
a construir dentro de nós esse espírito que vai dar saltos, que vai pular os erros, vai pular os equívocos e as pedras da vida e vai ter um novo olhar sobre esse mundo. Um olhar de compaixão, um olhar de perdão, um olhar de amor ao próximo e caridade. Eu agradeço muito a atenção de vocês, espero que essa palestra tenha sido construtiva. Vamos agradecer juntos à irmã Zarabatana, guia da nossa casa, e a toda a sua falange por essa oportunidade. Vamos pedir aos nossos amigos espirituais que sigam nos acompanhando, que nos protejam, mas que principalmente nos iluminem para nos apoiar nessa caminhada de renovação que iremos juntos construir a partir desse ano de 2021. Uma boa noite a todos e nos reuniremos agora às 8 horas em prece para que juntos possamos pedir não só pela humanidade, mas pedir apoio para a construção desse novo eu dentro de cada um de nós. Muito obrigado e uma boa noite a todos.